que são os benefícios da gente fazer isso? Primeiro, a gente tem mais compromisso desses funcionários. Você vai reparar que o compromisso muda totalmente. As pessoas mudam a sua postura. O clima, ou seja, os colaboradores, eles se sentem mais em equipe. Eu falava isso essa semana com a Estela. Por mais que ela tenha alguns resultados que ela ainda não alcançou, que ela estava me relatando, o time está todo envolvido no resultado. Então, é questão de tempo ali que ela está já trabalhando nos processos para poder, em pouco tempo, ela já vai conseguir bater o resultado que ela colocou como meta. E na hora que ela atingir isso, que eu garanto que no próximo mês, mais tardar no outro, ela já vai alcançar, gente, eles vão festejar isso como um gol. Pode ter certeza. Por quê? O time está envolvido, está engajado. Nossa, hoje não deu por essa conta. Ah, amanhã não deu, tem esse problema, vamos resolver. Então, eles estão envolvidos no resultado. Por mais que naquele momento eles não tenham batido a meta de produção, por outro lado, eles têm construído uma união, né, uma colaboração em equipe, que isso não tem preço. Né? E isso é o que vai desencadear a produtividade daqui a pouco. Vocês podem escrever isso, que daqui a pouquinho ela já está contando aqui para a gente da superação da meta. E também a retenção dos talentos, né? Então, muito provavelmente, quando as pessoas começam a sair demais das empresas, é porque elas não sentem esse ambiente favorável. Ou seja, eu vou trabalhar aquele povo chato, fofoqueiro, cada um querendo falar mais mal do que o outro, cada um querendo puxar o tapete do outro. Isso não faz as pessoas quererem ficar mesmo. Nós não ficaríamos, nós não ficamos em empresas com um ambiente assim, por que o seu funcionário vai querer ficar? Só que, da mesma forma que muito provavelmente, se você está num ambiente assim, o seu gestor não está trabalhando a equipe e o desenvolvimento da equipe, você, enquanto gestor, também é responsável pelo seu funcionário. Então, a gente tem que sempre olhar para isso. Segundo ponto, a segunda atitude que a gente precisa ter para poder reduzir o estresse e aumentar a produtividade, né, ou aumentar a produtividade sem causar estresse nas pessoas. Ter os processos e o ambiente organizado. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, vamos fazer limpeza e organização. Minimamente. Colocar as coisas nos seus devidos lugares, ter um ambiente limpo, organizado, simples assim. Independente do ramo de atividade da empresa que você trabalha. Tem fábricas que têm isso como, inclusive, regra de legislação. Outras têm isso muito mais como uma consequência ou uma necessidade para ter uma produtividade melhor. Então, independente da motivação, independente da cobrança, a limpeza e a organização ela tem que ser um ponto real de importância para o gestor, porque isso vai trazer melhorias, inclusive, na moral da equipe. Os processos organizados, como é que a gente trabalha? Fluxograma, diagrama de trabalho, sequenciamento das atividades. Sabe como é que eu faço isso, gente? Pasmem. Quem está na consultoria comigo sabe e já viu. E o momento de consultoria é muito dinâmico, né? Vocês acham que eu fico desenhando, sei lá, nos projetos assim bonitinho, com visagem, né? Os programas bacana que tem de desenho de processo? Não. É papel e caneta, no rabisco no papel, e o dia que eu estou muito inspirada, caixinha de PowerPoint. Mas isso não desabona o desenho de um processo onde a gente vai começar a pontuar, opa, nessa etapa aqui tem um problema. Nós precisamos discutir sobre ele e resolver. Então, não é que você tem um programa de melhor, né, construção de um fluxograma, de um diagrama de fluxo de trabalho, etc, etc. É fazer. Seja com papel, caneta, post-it, rabisco, sei lá o que vai ser a sua ferramenta. Mas só de você sequenciar as atividades e descobrir o problema de cada etapa, isso traz tanto resultado que vocês não devem não estar dimensionando se não estiver fazendo isso na fábrica. Se você não faz isso, que seja papel e caneta, rabisco, você está perdendo a grande oportunidade de organizar processos.
Desenhar a caixinha, ó. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. Ah, aqui eu tomo essa decisão. Aí faz lá a decisão, para cá eu faço isso. Simples assim. Desenho que é rápido de fazer, que você começa. Ah, esse problema aqui acontece por isso. E aí a discussão acaba indo para o detalhe. É assim que a gente melhor organiza o processo. Identificar gargalo. Se eu faço o desenho, eu começo a identificar onde é que está parando a produção, onde é que está agarrando a produção. E se eu descubro onde é que está agarrando a produção, eu vou trabalhar no ponto em que está agarrando a produção. Simples. E aí eu vou conseguir ter mais produtividade. E eu vou ter redução no retrabalho, né? Que é o que causa o estresse nas pessoas, inclusive. E aí, como eu disse para vocês, né? Ferramenta é a que você tiver na mão e a que for mais fácil de você colocar em prática. O que é o benefício, né? Primeiro, maior organização e limpeza no ambiente de trabalho, reduzir desperdício, porque naturalmente quando você organiza, você reduz fonte de perda e controle de processo, né, gente? Não precisa falar aí para quem é gerente de operações de produção quanto controlar os processos é importante. Mas se ainda você não se lembra ou está realmente presente para isso, coloque em prática esses dois pontos que eu falei que você vai começar a se surpreender com o resultado. Terceira ação, ou terceira atitude que a gente precisa ter, que é a visão empreendedora da fábrica, né? Primeiro, buscar informação e se envolver na implementação das estratégias do negócio. Aline, como é que eu faço isso? Você sabe a missão da empresa, da fábrica? Você sabe a visão da fábrica, onde é que a fábrica quer chegar? Você sabe os valores da fábrica? Você sabe as metas de onde essa fábrica quer chegar? Ah, a fábrica quer duplicar o faturamento até 2028. Beleza. Como que eu faço? Sendo gerente industrial, gestor de estoque, gestor de PCP, de logística, qual que é o meu papel para fazer essa fábrica chegar em 2028 com faturamento duplicado? Porque eu não sei se você sabe, a fábrica tem que chegar lá em 2028 com faturamento duplicado, dependendo também das operações da fábrica. Então, pode ser que lá nesse objetivo, você olha e fala assim, uai, então, para chegar em 2028 com faturamento duplicado, essa fábrica está pequena, ou essa máquina não dá conta, ou esse ambiente já não vai ter espaço, ou esse turno só não é suficiente. E aí você começa a trazer a visão de futuro para o presente e começa a trabalhar nisso. Isso vai diminuir o estresse do quê? De você começar a caminhar com a estratégia, por exemplo, na área comercial, e o comercial começar a vender, achar que 2028 é ali, e começar a vender, 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 e você não ter como fazer a produção daquela venda. E aí você não pensou estrategicamente. E aí tá só apagando incêndio e aquela coisa, o estresse da fábrica vai ficar cada vez pior. E a produtividade, certamente, lá embaixo. O que eu indico, né? Quais são as perguntas que você precisa fazer agora? O que a minha área precisa cumprir da missão? Então, a missão da empresa é fazer tal coisa. Então, o que a minha área precisa fazer, saber, conhecer para cumprir essa missão? O que a minha área precisa fazer para cumprir aquela visão? Ou seja, onde é que a empresa quer chegar? Se a empresa quer chegar em tal lugar, e de acordo com essa missão e com esses valores, quais são as ações que eu tenho que tomar? Esse é o tipo de pergunta que você, enquanto gestor, tem que começar a se fazer. E se você não está fazendo isso ainda, provavelmente você está vivendo só o amanhã. E o gestor que só vive o amanhã continua na faseção, continua na execução, continua apagando incêndio. E aí a promoção, os próximos cargos, a estratégia, os próximos salários vai ficar para quem estiver pensando nisso. Né? Porque deixar de ter alguém na estratégia, a fábrica não vai deixar. Só que quem vai estar lá na estratégia, quem vai estar lá pensando o futuro da fábrica, é quem de fato estiver construindo esse caminho. Né? E não somente focado na execução. Então, as vantagens da gente fazer isso é justamente conseguir conquistar esses cargos, né, mais estratégicos e estar lá, porque a empresa vai precisar dessas pessoas e já precisa dessas pessoas assim para ontem, né? Então, lembrem-se que
os melhores cargos ou os cargos mais bem remunerados, eles estão muito mais na estratégia do que na operação. Você pode perguntar e pesquisar em qualquer empresa, isso é a verdade que é. E aí, gente, por que eu falo tudo isso, né? Por que eu estou trazendo todo esse conteúdo, essa abordagem para vocês? Porque é o que eu ensino dentro do Acelera Gestor, né? Lá a gente está, né, baseado em 3 pilares. Como você lida e faz a sua gestão com base ou apesar das adversidades comportamentais, como que você faz sua gestão sabendo resolver problemas de processos, como que você faz sua gestão, né, e tem uma gestão mais confiante, analisando números, analisando situações, pensando no negócio, né? Então esses são os 3 pilares que a gente faz todo o desdobramento deles para você ir lá no detalhe poder resolver o problema lá na fonte, onde ele está acontecendo. Porque é assim que a gente constrói uma fábrica mais produtiva e é assim que a gente constrói uma gestão mais confiante, mais segura, com pessoas menos estressadas, né, e com resultados realmente muito mais favoráveis. Então, a gente mudar esse sistema de trabalho está na nossa mão, enquanto gestor, né, fazer isso acontecer, porque são todas as ações que a gente pode tomar, está na nossa gestão, né? A gente pode ir lá e fazer.